Mas antes de liberar uma palavra, eu quero compartilhar algo que o Espírito de Deus colocou em meu coração ontem. Ontem aconteceu uma celebração, algo histórico sobre o mundo. Qual foi a data de ontem? As mulheres, eu quero perguntar, o que você lembra quando lembra de ontem? Do Halloween? Ah. De quê? A Reforma Protestante. Aleluia. Mas também foi celebrado ontem no mundo uma festa chamada o quê? Ao quê? E ontem, Imperatriz, eu acredito que pelas primeiras vezes, na minha época, Hugo, o Halloween a gente ia pra Broadway, né? Tinha uma festa do Amaral Raposo, bem conhecida na cidade, que aí a gente ia, mas não tinha nada de cara, de máscara. E ontem eu fui deixar meus filhos na escola, e eu olhei vários adolescentes, vários jovens na rua, pintado, com máscara, lá no meu bairro principalmente, de máscara e tal, celebrando o Halloween. E nós estávamos falando antes do culto começar. Talvez a nossa geração agora que está começando a conhecer essa cultura, os adolescentes, porque talvez lê alguns livros, né? Assistir o Crepúsculo, aquele negócio, né? Nada a ver. E eu fiquei imaginando como o americano leva isso a sério. Mas se você parar para pensar, e eu não quero falar do Halloween aqui ou dos Estados Unidos, mas eu quero falar que a verdadeira razão para um cristão poder celebrar é que um dia um homem olhou e disse: é somente pela palavra, é somente pela fé. E nós precisamos, geração, nós precisamos lembrar todos os dias isso, que um dia um homem revoltado contra o sistema olhou e disse: opa, isso daqui é para todo, a palavra de Deus para o homem todo. E ele olhou e disse assim: é só pela fidelidade, é só pela graça, é só pela glória de Deus, sabe? E uma frase de um homem, Lutero, ele diz assim: olha, mesmo que você vá a uma igreja que faça chover milagres todos os dias, se não tiver de acordo com a palavra, que seja retirado do nosso meio. Então, eu queria compartilhar uma das coisas, e olha aqui, eu vejo muita gente dizendo assim: eu tenho saudade da igreja primitiva. Ela não vai voltar, ok? Ela não vai voltar. Mas nós precisamos pegar os princípios da igreja e poder caminhar segundo esse princípio. Abra a tua palavra aí, a Bíblia, em Atos 2:42. Talvez eu pregue ou faça uma série, mas eu queria... Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vou ficar só aqui. Os discípulos de Jesus, em Atos 1:8, eles estavam inseguros quanto à vinda do Cristo novamente. E eles estavam se questionando quando Cristo voltaria de novo. Como é que ia acontecer? Jesus disse para eles o quê? Fique aqui no alto até que vocês sejam revestidos de poder. Vocês estão comigo aqui? Fique aqui comigo até que vocês sejam revestidos do poder. Atos 2, acontece o quê? Acontece o quê? Pentecostes. Somos uma igreja que veio do Pentecostes, amém?
uma igreja que crê nos dons, uma igreja que crê na palavra. Mas sabe de uma coisa? Eles ficavam ali esperando uma promessa de Joel, que o Espírito de Deus iria ser derramado sobre toda a carne. E um dia eles estavam ansiosos, perguntando: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar todas as coisas? Quando é que vai acontecer algo maravilhoso? Fique aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder e autoridade. Atos 2, o Pentecoste acontece. De Atos 3 em diante, os apóstolos já estão cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho, sendo confrontados, indo para o Sinédrio, mas a palavra do Senhor diz que eles estavam cheios do Espírito de Deus. Só que essa galera, vamos dizer, a aliança jovem da época, eles estavam tão maravilhados, tão empolgados com esse mover, mas eles não estavam apenas invocados com o mover, eles queriam algo a mais. A Bíblia diz que eles se inclinavam aos pés dos apóstolos para ouvir tudo que os apóstolos tinham. E os apóstolos estavam caminhando com quem antes? Com quem antes? Com quem? Com Jesus. E era como se ele estivesse dizendo assim: olha, nós estamos aqui, mas o poder de Deus veio, o Espírito Santo veio, e a palavra do Senhor diz em João 14, que o Espírito, quando o Espírito vier, o Espírito da verdade vai estar sobre vocês, ele vai repousar sobre vocês, e ele vai instruir vocês em toda a verdade. Diga: em toda a verdade. Então o Espírito Santo apenas não encheu o coração daqueles homens de uma experiência nova, mas encheu o coração deles pelo anseio pela eternidade e um desejo de conhecer as Escrituras. A história diz que os alunos sentavam aos pés dos apóstolos para ouvir. E uma igreja cheia do Espírito Santo é um dos pilares da nova aliança. Qual é um dos pilares da nova aliança? Vamos lá? Ser uma igreja do Espírito. E quando fala de ser uma igreja do Espírito, não é uma igreja que vive simplesmente em uma atmosfera espiritual. E a palavra do Senhor diz aqui em João 14, que o Espírito da verdade, o Espírito vai encher o nosso coração da verdade. E se o Espírito Santo, e se nós somos uma igreja do Espírito Santo, nós precisamos ser uma igreja da palavra. Como diz o salmista no 119, versículo 105. Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha aqui para mim. Um homem chamado Martinho Lutero, como eu falei aqui, começou a ler as Escrituras, começou a se aprofundar nas Escrituras, e o Espírito Santo começou a tocar o seu espírito, dizendo: não, a mensagem não é para alguns, a palavra é para todos, a palavra não é só para mim, a palavra é para todos, e é por meio dela que nós vamos encontrar salvação em uma pessoa, como eu li para vocês Atos. Só por meio de Jesus que há salvação, e a salvação é de graça, só pela palavra. Olha aqui, nós somos uma geração que temos muita informação, temos muita tecnologia, temos muito eu penso, eu acho, mas temos poucos de está escrito a palavra de Deus. E nessa noite eu quero despertar o teu espírito, um desejo de se relacionar, assim como você tem um desejo de se relacionar com o teu amigo, com o teu líder de célula, com a tua namorada, com a tua esposa. Você precisa se relacionar com a palavra.
A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na palavra. E olha, o meu desejo não é que você seja um crente chato. E quem me conhece sabe disso. Mas um jovem que por meio da palavra tem a sua vida transformada dia após dia. Sabe qual é o desejo? Eu falei isso aqui. Sabe qual é o desejo? Não sei se você, qual é o nome que você usa, do diabo, do inimigo, do capiroto. O desejo das gerações, e ele é milenar, é tirar isso dos nossos corações. E se não vigiarmos, daqui a pouco tá a igreja do Senhor entrando aqui cultuando os mortos. Diga misericórdia. Mas é o desejo do diabo, irmão. E aí o outro desejo dele é colocar no seu coração dizendo, nada a ver. Eu não concordo, tu já viu? Nós somos a geração do eu não concordo, eu penso, eu imagino. O que é que a palavra do Senhor diz? Deixa os mortos cuidar dos mortos. Quantos de nós precisamos nos relacionar com a palavra? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará com vós. João 14:17. Precisamos nos relacionar com uma vida de oração e com a palavra. Os mestres da época eram os apóstolos, e eles tinham estado com Deus. E sabe de uma coisa? Quando eles foram tomados do Espírito, se você ler João 4, a partir de João 4, tá Pedro e João subindo à tarde para o templo, como era de costume, e a Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito, e a palavra do Senhor também garante que tinham um aleijado na porta do templo, pedindo esmola como era de costume, e a palavra também garante que eles, cheios do Espírito, perguntou para eles, você pode me dar uma esmola? Eles disseram o quê? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que nós temos te damos, recebe e anda, fica de pé. Sabe qual é uma frase que mais me machucou pelo homem, que eu não sei nem de quem é essa frase, Hugo? Ele disse assim, nós somos uma igreja que não podemos mais responder na porta da igreja, que não temos ouro e que não temos prata. Sim ou não? Sim ou não? Somos uma igreja que não podemos mais. Oh, eu não tenho ouro e não tenho prata, porque nós temos. Nós somos uma igreja, a igreja do mundo é uma igreja rica. E eu ouvi essa frase, eu não lembro de quem foi, mas ele diz, sabe o que mais me dói? É que nos falta o levanta e anda. Por meio da palavra. Por meio da palavra. Quando Timóteo, um menino, adolescente, e se você ler a história, não havia pastores jovens na época. Os pastores mais de autoridade eram os homens que eram grisalhos, tinham cabelo grisalho, autoridades. E o apóstolo Paulo falando para Timóteo, olha Timóteo, eu quero te dizer uma coisa, que ninguém te humilhe pelo fato de você jovem, mas eu quero te dizer uma coisa, seja exemplo na palavra. Seja exemplo na palavra. Aí ele vai falando, na pureza, no amor. Mas a primeira é, seja um exemplo na palavra. Seja um exemplo, sabe, nas escrituras. Seja um exemplo que fazendo assim, ninguém vai te condenar. Ninguém vai colocar o dedo na tua cara e dizer que você não pode.
Quantos de nós precisamos, sabe? A Bíblia fala que esses jovens eram crianças na fé. Mas havia fome, havia desejo pela palavra. Eu estava vendo um vídeo, hoje postei ele, de um homem que nós éramos saindo da adolescência, indo para a juventude. E eu vi a primeira vez em um evento chamado The Call, para quem não sei, em inglês é assim. Que é o chamado, que é o mesmo descende hoje. Um dia nós vimos uma VCD, eu botei VCD, alguém me perguntou, um adolescente, pastor, o que é um VCD? Aí eu falei, para explicar para ele, que antes de chegar um DVD, fizeram um pirataria chamado VCD, que era um CD que rodava vídeo. E esse CD rodava a Imperatriz toda. A gente ia passando, copiando, e tinha um pai do amigo nosso que tinha máquina de pirataria na cidade. Ele tinha um computador que cuspia 8 CDs em menos de segundos. Eu não vou dizer o nome dele aqui. E aí ele tinha. E a gente começou a copiar. Alguém trouxe de fora, não sei, de São Paulo, e a gente ficava. E o primeiro evento que eu olhei, eu comecei a ver esse movimento chamado The Call, que era misturado com Passion, que hoje é uma conferência grande no mundo. E tinha um homem lá, careca, que ele parecia um caniço, chamado Low Egan. Que hoje o Descende é muito maior que o seu nome. Muitas pessoas nem conhecem o Low. Se você olhar para o Instagram dele, ele tem menos seguidores do que talvez o menino que lançou esses dias na internet. E um dia nós estávamos aqui e ficava assim, olhando esse VCD e falando assim, quando é que nós vamos viver um dia isso? Se você botar no YouTube, Passion, você vai ver essa conferência, não era uma conferência, era 12 horas de jejum e oração no meio de um parque de exposição, milhares e milhares e milhares e milhares de jovens chorando, sabe, se humilhando, eles colocam uma cruz e várias vezes para a cruz e aquele negócio todo. E eu estava falando para minha esposa, dirigindo o carro hoje, uma vontade de chorar, eu dizendo um dia, sem a gente menos esperar, Low Egan estava nesse altar. Você já parou para pensar? Low Egan é o escritor do livro DNA dos Nazireus. E hoje ele postou um vídeo, parece IA, eu acho que é IA, com a tradução. Mas sabe de uma coisa? Algo que aquece o nosso coração. E eu quero testemunhar isso para você, por quê? Porque nós vivemos por meio da palavra. Quando nós éramos adolescentes, tinha uma música assim, eu fui no terreno do inimigo, debaixo dos meus pés, Satanás. Sabia que a gente não vence o diabo com a música? Apesar que a música, Deus habita no meio dos louvores. Sabia que nós não vencemos a tentação simplesmente dizendo assim, não. O próprio Jesus, levado pelo Espírito Santo, foi levado aonde? 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 No deserto. E a Bíblia diz que ele estava no deserto e o inimigo veio lhe tentar. Diga, lhe tentar.
E o próprio Jesus, sendo tentado, o diabo chega para ele com uma bandeja e diz: tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, transforma, tu está com fome, porque a Bíblia diz que Jesus estava com fome. E ele falou: se tu és o filho de Deus, tu pode transformar essas pedras em pães e se alimentar. Jesus olha e disse o que? Jesus poderia ter feito isso, irmão. Jesus poderia ter feito isso. Se nós estamos aqui, nós cremos que Jesus é todo poderoso, que Ele é poderoso, Ele poderia transformar, sabe, as pedras em pães, e olhar para o diabo e dizer assim: ei menino, tu jogou aonde, jogador? Eu sou o filho de Deus. Mas o que Jesus deixou claro para mim e para o Guilherme? Disse o que? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus poderia dizer assim: eu penso que se eu quiser. Não, está escrito, Satanás. Ah, se tu és o filho de Deus, tu pode se transportar daqui dos montes e sair voando, sabe? Porque o texto antigos, todos falam que o Senhor ia nos dar asa como águia, não é verdade? Ele poderia, e o próprio diabo usa a palavra e diz assim: tu pode, tu és o filho de Deus, porque tu pode tudo. Ele disse o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Só me adora, está escrito. Só a Ele preste culto, só a Ele adore, só a Ele, só a Ele, só a Ele. Então, nós precisamos viver por meio da palavra. Qual é a bússola da sua vida? Alguém me fez uma pergunta: qual é o livro mais importante? Eu estava numa aula de inglês, foi minha professora. Pastor, qual é o livro mais importante? Eu fiquei pensando na hora. Eu já li alguns bons livros. Na hora eu falei: a Bíblia. Um dos primeiros homens que eu li na Bíblia, George Miller. Se você for ler a história dele, ele era conhecido como um homem de um livro só. E ele dizia uma frase: leia, viajem em bons livros, percorra bons livros, mas nunca saia da Bíblia. Viaje, tenha outros lugares para percorrer, mas nunca saia da palavra. Porque o desejo de Deus é se fazer conhecido. Diga: o desejo de Deus é se fazer conhecido. E como é que eu vou conhecer a Cristo? Por meio da palavra. Como é que você vai perseverar? Na palavra. O próprio Jesus dizendo em João 15: aquele que permanecer em mim, em minhas palavras, e eu permanecer nele, ele vai dar muito fruto. Precisamos permanecer na palavra. O guia da nossa vida é a palavra. Irmãos, e nós temos a Bíblia de todas as formas hoje. Temos a Bíblia no smartphone, temos a Bíblia Oliver Tree, temos a Bíblia King James, temos a Bíblia, tem canivete, tem espada, tem todo tipo. Tem smartphone, tem no tablet, tem no Kindle, tem em todo lugar. John Piper, se eu não me engano, ele diz que no final dos tempos, a única coisa que as redes sociais vai nos dizer é que não era por falta de tempo. Que não era por falta de tempo. Quantos de nós
Quantos de nós temos perseverado em outras coisas? Temos perseverado na música, e eu não estou dizendo que é errado aqui, ok? Temos perseverado nos homens. Temos perseverado em outras coisas. Eu amo as coisas do Espírito. Eu amo as coisas do Espírito. E uma frase que me doeu esses dias, nós estávamos orando aqui, ou conversando. É que tem tantas pessoas que têm caminhado e nós já sabemos fazer evento, sabemos fazer conferência, sabemos fazer, se brincar, fazemos evento toda semana, sabemos fazer. Toda semana, quiser fazer um evento aqui para o jovem, a gente faz. Uma vigília, uma reunião, um lanche, uma pizza. É fácil fazer, irmão. Nós botamos aqui, semana retrasada, quantas pizzas? Há 20 dias atrás. Tinha pizza aqui que sobrou pizza. Eu levei Coca-Cola para casa ainda. Fartura. Sabemos. Mas sabe qual é uma tristeza? É que muitas vezes sabemos fazer tão bem que nem percebemos se o Espírito Santo está ou não. Porque nós sabemos fazer. Nós nos achamos profissionais da fé algumas vezes. E a palavra, ela precisa permanecer em nós. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina. Persevere. Ele fala que aqui que a igreja perseverava na comunhão. Mas eu quero me ater hoje só às Escrituras. A palavra do Senhor diz que qualquer outro que pregue uma palavra contrária ao que está escrito aqui, que seja o quê? Amaldiçoado no original. A gente usa anátema, né? A Bíblia, como o salmista diz, é a luz, é a lâmpada. Um certo homem dizendo assim, lendo a Bíblia, eu encontrei vários erros. Todos em mim. Tem vários homens aí dizendo que a Bíblia precisa ser o quê? Atualizada. Porque ela é machista, homofóbica. E um homem chamado Billy Graham diz que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã pela manhã. Tem geração, nossa geração não sabe nem o que é um jornal, né? Bota um jornal online, uma notícia online. Na minha época tinha um jornalzinho todo dia de manhã, né? Quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, ele foi trabalhar com o pai dele, entregando jornal, quase morre. Por meio da palavra. Como é que você vai vencer as suas tentações, jovem? A Bíblia diz nos Salmos, como pode um jovem se manter puro a sua conduta? Vivendo de acordo com a série, com a Netflix, com The Chosen. Ele é cristão, pastor. Por meio da palavra. Como diz aquele pregadorzinho, aqui não tem bigode fininho. Vocês gostam, né? Aqui tem palavra. Pela palavra.
pela palavra. Ou esse livro se aproxima de Deus, ou esse mundo vai te afastar desse livro. O meu desejo aqui, e eu falo isso para Braga, para outros aqui quando eu viajo com eles, que eu levo alguns dos meus discípulos. Sabe o que eu amo na vida do meu pastor, Raimundo Nonato? O pastor Nonato é um mapa mundi. Toda a agenda do mundo está na cabeça dele. E eu vejo alguns vídeos dele agora, ele andando em Israel e contando história. Quem sabe de perto do bebedouro aqui? O tanto de conhecimento que o nosso pastor tem. Mas você nunca viu o nosso pastor arrotando aqui conhecimento. Uma das primeiras características do homem de Deus. Diga assim, uma das primeiras características do homem de Deus é a humildade. E a igreja, uma frase de um pastor Rubens, que está na África, ele diz, sabe o que é a alegria da igreja? É que um camelo, um elefante, girafa, na igreja todos sentam para beber água junto com o cachorro. E a palavra faz com que isso aumente a nossa fé. Por meio da palavra. A Bíblia diz que é por meio da palavra e por meio da fé que os antepassados cumpriram o chamado de Deus e hoje são espelhos para mim e você caminhar pela palavra. Somente pela palavra. Então fique em pé.